Boa noite, professor. Queria perguntar para você quanto o restante do pessoal está entrando, se o áudio está chegando legal, se vocês conseguem ver a tela. Tudo bem? Fala de novo. Ah, sim. Ah, tudo ok. O slide também está aparecendo. Sim, professor. Pessoal, o slide está aparecendo para vocês? Sim. Sim. Ah, legal. Legal. Espero o presidente da Liga dar o ok, então. Na verdade, eu acho que a gente podia esperar, que ainda tem pouca gente, entrar mais um pouco para começar, né? Espero vocês darem um ok. Tudo bem.
Oi, gente, boa noite. Agora já deu 7 horas, então acho que a gente pode ir começando para não ficar muito tarde. Então, espero que todos estejam bem. Eu não sei se o professor já está aqui online. Eu vi que ele tinha entrado, só que eu não sei se ele está aqui agora. Tô aqui. Então, primeiramente eu queria agradecer ao Dr. Eduardo Marques, porque, em nome de toda a Liga, por ter aceitado o nosso convite. Queria agradecer à Liga de Clínica Médica por ter aceitado fazer parte dessa aula com a gente. Como vocês sabem, o tema da aula vai ser sobre saúde do idoso, então, mais especificamente, úlcera de pressão. E eu espero que todos tenham uma boa aula. E é isso, agora eu vou passar a palavra para o professor. Obrigado, Ana Carolina. Você é presidente da Liga de Medicina de Família. Não, eu sou secretária. Secretária. E quem que é o docente? É o professor... João Tipo, Marcelo? é o João Marcelo, só que a gente está trabalhando com o Gustavo e eu não sei se ele está aqui. Então... Aí, Gustavo. O professor, o Gustavo, ele falou assim que ele não vai poder comparecer hoje. Sem problema, sem problema. Então, docente responsável, o Dr. João Marcelo Caetano José Joaquim Flóride Rodrigues Porcionato, né? É o mesmo. Dos melhores professores que eu tive na Faculdade de Medicina, viu? Vocês estão muito bem de docente aí. Agradeço também a presença do pessoal da Liga de Clínica. Estamos com 54 participantes. Estou vendo aqui uma galerinha da minha liga também presente. Então, quem entrou em contato comigo foi você. Como que é seu nome mesmo? É que seu cabelo está muito diferente. Não, na verdade é que eu não tenho mesmo. Eu sou o Rodrigo, eu sou vice-presidente da Liga de Medicina de Família. Legal, Rodrigo. Obrigado pelo convite. O desafio é sempre o seguinte, quando, por exemplo, vocês da Liga de Medicina de Família me convidam, eu tento dar um evento, fazer uma aula que eu não dê para o quarto ano, né? Procurar algum assunto que eu não fale para o quarto ano. E aí o assunto envolve saúde da família. Então, eu imagino aquele cenário da gente atendendo o paciente em casa ou numa unidade de saúde, com os recursos pertinentes a esse ambiente, com uma equipe
mais estruturada do que a média do que a gente encontra nos hospitais, com os agentes comunitários e toda essa intervenção magnífica em prol do paciente idoso. E eu fiquei pensando num tema que vocês podem encontrar como médicos de saúde da família. É um tema também que todo mundo que faz parte da Liga de Clínica, fazendo clínica médica, vai lidar. Quem fizer cardiologia, pneumo, reumato, muita úlcera de pressão, quem fizer endócrino, os pés diabéticos, quem fizer geriatria vai ver muito também. Quem fizer saúde de família vai ver bastante úlcera de pressão, porque vocês vão ver muitos pacientes acamados, fazer consulta domiciliar. Então, eu acho que é um tema muito interessante. Se tiver alguém aqui que vai desistir de tudo isso e fazer cirúrgica, vai usar essa aula. Quem fizer gineco, pediatria, vai ter curativo para fazer. A gente vai falar de curativo, atadura, cama, colchão, pomada. Nós vamos falar de tudo que eu consegui lembrar para falar com vocês de úlcera de pressão, certo? Eu queria saber se a gente tem alunos do primeiro ano nessa aula. Sim? Acho que a gente vai ter sim, pelo menos da Liga da Família tá tendo. Tem. E quarto ano é o nosso limite, não tem ninguém de quinto e sexto ano. Legal. Então, eu preparei essa aula da seguinte maneira, meus 62 bravos aí que vão participar comigo dessa jornada. Eu montei um PowerPoint pequeno para falar um pouquinho sobre a teoria, depois eu tinha conversado sobre não fazer nenhuma atividade interativa, mas mudei de ideia, vou pedir a ajuda de vocês para construir uma lista aí sobre a qual a gente vai conversar. E depois eu vou terminar mostrando algumas figuras para que melhore a visualização de vocês sobre esses recursos todos que a gente vai conversar na aula de hoje, tá? Então vamos lá, deixa eu compartilhar a minha tela. E voltar para o comecinho aqui do slide. Então, primeira coisa, vamos lá. Úlcera por pressão é uma afecção que acomete a pele de indivíduos que estão com ismo. Acreditava-se até um tempo atrás que o principal mecanismo que causava a formação dessas úlceras era a pressão, por isso que é úlcera por pressão. Mas a gente sabe que existem outras forças capazes de romper a integridade da pele. Então aqui uma figura tosca até, mostrando uma superfície óssea, que tem ali as suas estruturas periósseas com vasos sanguíneos, a pele, músculo, tecido subcutâneo, e ali na figura do lado uma superfície como a cama, uma estrutura mais dura, uma cadeira, uma poltrona, e o paciente tendo a compressão dessas estruturas todas entre o osso e a cama. Isso fecha os capilares sanguíneos, começa a causar uma isquemia do tecido celular subcutâneo e vai abrindo uma ferida. Queria começar abrindo o horizonte de vocês para outras forças de tensão que atuam sobre o nosso paciente em imobilismo, capazes de romper a pele. É engraçado que isso aqui é um slide que fala sobre movimento de solo, placas tectônicas, né? Então, além da história da compressão que eu comentei com vocês, existe uma força muito importante no paciente acamado, que é a força de cisalhamento. E aqui tem uma figura que mostra bastante isso. Só que imaginem que em vez de uma camada de solo deslizando sobre a outra, eu teria aqui o tecido gorduroso, no máximo a derme e a epiderme, deslizando sobre uma estrutura óssea e cisalhando, rompendo vasos sanguíneos e tecido conectivo. Essa força ela é muito importante porque o paciente acamado ele tem que ficar num decúbito elevado por causa da alimentação, principalmente nos momentos de alimentação. A gente mantém a cabeceira da cama dele elevada. E ele tende a ir escorregando na cama. Você deixa essa cabeceira bem elevada, ele vai escorregando na cama. Se vocês já frequentaram alguma vez o hospital, vocês vão perceber muito isso. O paciente ele é posicionado adequadamente na cama, começa a escorregar e acontece essa força de cisalhamento que vai rompendo vasos sanguíneos e a pele.
uma força talvez mais importante do que a pressão em algumas regiões, como a região sacral, uma das regiões onde mais aparecem úlceras. A gente tem uma classificação famosa das úlceras de pressão, ela não é uma daquelas classificações inúteis ou pouco usadas, ela é muito importante, porque ela acaba servindo na hora de orientar a nossa escolha da cobertura do curativo. Então, existem 4 estágios para a úlcera de pressão. O primeiro estágio é essa hiperemia que surge na área que tem a pressão. No caso aqui, a gente está vendo uma região de trocânter. Isso já é uma escara de grau 1. A grande característica é que a pele ainda está íntegra e não houve o descolamento de estruturas da pele. Um segundo momento das úlceras de pressão, que é o estágio 2, acontece nele a ruptura da conexão da pele com o subcutâneo, da epiderme com a derme. Isso pode aparecer na forma de uma bolha ou pode romper mesmo a epiderme. Quando eu olho para a ferida, eu vou enxergar a derme, que é aquele tecido rosa bem homogêneo. Então a bolha é estágio 2 e a derme aparente também é estágio 2. No estágio 3, ela tem a ver com profundidade, essa escala, galera. No estágio 3, eu vou enxergar o que tem embaixo da derme, que é o tecido celular subcutâneo. O tecido celular subcutâneo, ele, dependendo da localização, da composição corporal, ele vai ser aquele branco amarelado, que é a cor da gordura, ou muitas vezes ele vai ser róseo, como a gente está enxergando nessa ferida que eu mostrei para vocês. Então eu vejo gordura quando eu olho para a ferida. No estágio 2, eu vejo derme ou uma bolha. E no estágio 4, eu vejo o que tem embaixo da gordura. Tem embaixo da gordura pode ser fáscia muscular, pode ser músculo, pode ser osso, depende da região. Por exemplo, se eu tiver uma úlcera de pressão no cotovelo, eu tenho uma fina camada de gordura e já é o osso. Talvez eu não veja uma fáscia. Na região sacral é comum que eu veja músculo abaixo da gordura. Na região do trocânter é comum que eu veja fáscia embaixo da gordura. Qualquer coisa que eu enxergar embaixo da gordura caracteriza a minha escara como tendo um estágio 4. Então, primeira informação importante para tratar uma escara é graduar em estágio 1, 2, 3 e 4. Todo mundo entendeu isso? Alguma dúvida por enquanto? Tranquilo, professor. Desculpa, só antes de vocês falarem a dúvida, podem postar no chat, aí eu vou só pedir para o pessoal da Liga ler para mim, da direção da Liga, porque eu não estou de olho no chat, tá? Quem ia perguntar? Fala, Rodrigo. Não, eu queria saber se tem como diferenciar uma hiperemia simples, assim, por compressão, e já de um estágio 1. Quando que a gente tem que se preocupar com esse cara, assim? Na verdade, a escara, Rodrigo, ela tem uma localização muito característica, né? Ela está sempre num ponto que sofre pressão, num ponto onde eu tenho osso apertando o tecido subcutâneo contra a cama ou a cadeira. Se eu ver uma hiperemia dessa na testa, não deve ser uma erisipela, deve ser uma celulite. Se eu vejo uma hiperemia dessa numa área de pressão, é uma escara. Se eu enxergo que o mecanismo que causou aquela hiperemia é pressão ou é cisalhamento, eu estou de frente de uma escara. Mas é uma lesão que poderia muito bem ser uma erisipela, se fosse numa área que não é uma área de pressão. Nesse caso, eu teria comemorativos infecciosos acompanhando essa hiperemia. Eu poderia ter sinais de sepse, febre, algo assim. Tá? Mas é a localização que vai te ajudar nessa diferenciação. Certo? Obrigado. Legal. Então, estágio 1, no 2, a bolha ou já rompeu e eu vejo a derme. Estágio 3, eu vejo gordura subcutânea. Não chego a ver o que tem embaixo da face, não chego à face. No estágio 4, eu já vejo a fáscia, como aqui onde eu estou passando o mouse, ou eu vejo músculo. Enfim. Osso, né? Outra coisa importante, além de definir a profundidade da ferida, é descrever o que eu estou vendo nessa ferida. Eu posso enxergar tecido de granulação. Acabei não pondo slide sobre isso, me arrependi. Mas eu posso enxergar, como por exemplo, nessa ferida aqui, tecido de granulação. Eu vou enxergar um tecido róseo cheio de grãozinhos, como eu estou enxergando aqui.
Essa foto, ela tem um pouco de fibrina. Vocês estão enxergando aqui onde eu estou circulando com o mouse, são essas áreas esbranquiçadas, mas o que predomina na ferida é um tecido finamente granular e bem avermelhado. Isso é tecido de granulação. Ele é o tecido que eu busco na minha ferida. O que eu quero com os curativos é criar uma ferida com esse aspecto. Porque tecido de granulação é um tecido cheio de grânulos de fibroblastos, de células que vão fechar essa ferida por segunda intenção. Primeira intenção seria eu fazer uma sutura nela, algo que não funciona, mas que eu já vi alguns malucos tentarem recentemente. É lógico que dá tudo errado, dá deiscência. E às vezes eu vejo, e o que eu normalmente vou ver em 99% das vezes é uma cicatrização por segunda intenção. Vai vir lá de dentro, cicatrizando a ferida por granulação. Mas eu posso olhar para a ferida e enxergar uma outra coisa. Eu posso enxergar pus e hiperemia ao redor dessa ferida. Esses são os indicativos de uma infecção de escara. Percebam que pode ser um pouco difícil de diferenciar a fibrina do pus, porque são duas estruturas brancas. A gordura também pode ter essa cara branca meio amarelada. Como é que eu vou diferenciar uma coisa da outra? Eu tenho que pôr a mão. A diferença é que o pus é líquido e ele tem uma consistência e uma cor semelhantes ao leite condensado. Aquela cor e aquela consistência. Pus é líquido. Alguém que falou eca aí, desliga o microfone, por favor. Mas é algo parecido com leite condensado. A fibrina, ela é sólida, ela não é líquida. Ela tem esse aspecto aqui que muitas vezes chega a formar até uma capa, uma casca em cima da lesão. Vocês vão ver algumas fotos, né? E a gordura, ela tem uma outra consistência, ela tem uma consistência de tecido gorduroso, tecido adiposo mesmo. Ela não é simplesmente uma capa em cima da ferida, ela é um tecido mole, de consistência de gordura mesmo, como a gordura de um animal que você vai se alimentar, ou a própria gordura do seu abdômen, né? Ela é diferente disso daqui que é líquido. Uma outra informação importante que a gente pode ver nessa ferida é que existe uma hiperemia que em alguns pontos supera o raio da ferida. Se eu fizer uma linha nessa lesão, vocês vão perceber que existe um raio e que a hiperemia supera esse raio em alguns lugares ou se aproxima do que é esse raio em alguns lugares. Essa hiperemia que chega a ter o tamanho do raio é um indicativo importante de infecção. A bactéria está entrando nesse tecido celular subcutâneo. Essa é de algo específico para a infecção. Feridas com infecção não melhoram com antibiótico externo. Aliás, essa é uma grande regra da infectologia. Eu preciso dar antibiótico sistêmico para o paciente que tem ferida infectada. Ele precisa tomar antibiótico por boca ou por via parenteral para tratar essa infecção. Não adianta eu cobrir ela com antibiótico. Antibiótico tópico não serve para muita coisa, no sentido de tratar infecções. Ele é capaz, no máximo, de prevenir. Mas não dá para tratar uma infecção de escara sem que o paciente tome antibiótico, porque a pomada que você vai passar, por melhor que seja, não vai fazer efeito dentro desse tecido que eu estou passando o mouse. Entenderam? Vamos lá, vamos seguir. Uma outra estrutura importante que eu posso encontrar na minha escara é o chamado tecido necrótico. A grande característica dele é essa cor escurecida, como vocês veem nessa escara sacral e nessa escara trocantérica. É um tecido preto, morto, desvitalizado. Muitas vezes ele não é preto, ele é amarronzado quando eu tenho uma mistura de necrose com fibrina. A necrose ela exige também intervenções específicas, ela atrapalha a cicatrização da ferida. Toda vez que eu olhar para a minha ferida e ela não tiver com essa cara aqui do tecido de granulação, eu preciso fazer alguma coisa, essa cara aqui, ó, do tecido de granulação, eu preciso fazer alguma coisa para deixá-la desse jeito. Se ela tem uma infecção, eu preciso tratar a infecção. Se ela tem um excesso de fibrina, ou se ela tem necrose, eu preciso retirar esse tecido. Embaixo dele tem um tecido vivo querendo crescer. Mas ele é um tecido morto, muito favorável ao crescimento de bactérias, ao crescimento de fungos, dermatófagos, né? Ou ao crescimento de bactérias que vão acabar infectando essa ferida. Então eu preciso remover esse tecido.
E essa remoção pode ser feita de várias maneiras, desde mecânica até química. Existem produtos que dissolvem esse tecido morto. Tudo bem? Então, com isso, a gente acaba o primeiro momento da nossa aula. Nós comentamos sobre a úlcera de pressão ser uma solução de contiguidade que aparece na pele, fruto da desalhamento das camadas da pele, causado pelo imobilismo, pela constante permanência do paciente numa mesma posição. A gente falou também dos 4 estágios da ferida. Estágio 1, com hiperemia, 2, com bolha ou exposição da derme, 3, com exposição do tecido subcutâneo e 4, com o que tem embaixo da gordura. E por último, eu mostrei 4 aspectos de ferida para vocês. O aspecto de tecido de granulação normal, que é aquele que eu busco, é aquele que vai terminar por fechar a minha ferida. O aspecto de uma ferida infectada, e os 2 principais parâmetros são a existência de pus e a hiperemia maior que o raio da lesão. Acrescentaria um terceiro parâmetro, que são sintomas sistêmicos de infecção, febre, taquicardia, alterações no hemograma, delírio. Mostrei por último uma figura que mostra uma outra aparência que a ferida pode ter, que é a aparência de excesso de fibrina com necrose ou de pontos de solução mais contínua aqui de necrose na lesão. Alguém me dá um ok aí se por enquanto tudo bem? Legal, Rodrigo sinalizou que sim. Alguém que chegou um pouco depois na aula está acompanhando, tudo bem? Deixa eu dar uma olhada aqui, estamos com cerca de 70 participantes, né? Alguma questão até agora, equipe? Vamos lá. Agora eu quero a participação de vocês. Vou pedir para cada pessoa que puder ajudar ou escrever no chat ou abrir o microfone e falar o nome de alguma coisa que já ouviu falar na vida sobre curativo. Eu quero montar uma lista com vocês, com tudo que vocês já conhecem sobre curativo. Pode ser pomada, pode ser o tipo de cobertura que você vai pôr, uma gaze que você ouviu um nome diferente, uma bandagem que você ouviu que tem um nome diferente, um tipo de curativo, um tipo de tratamento diferente para ferida que vocês ouviram falar, estratégias que a gente poderia usar para prevenir a formação de ferida, tipos de colchão que vocês já ouviram falar. Vamos fazer um brainstorm agora, onde eu possa ter uma noção do conhecimento prévio de vocês sobre o assunto, e depois vamos falar sobre cada um desses itens que vocês vão colocar nesse brainstorm para mim, certo? Então, quem começa me falando alguma coisa que já ouviu falar de curativo na vida? Eu vou organizando a lista aqui. Câmara isobárica? Fala de novo? É câmara isobárica? Câmara hiperbárica. Hiperbárica, isso. Legal. Você sabe do que você estava falando, só teve uma confusão no nome. Legal. Câmara hiperbárica é uma estratégia para tratamento de curativo. Eu vou anotar ela aqui, depois a gente vai comentar como ela funciona, por quê, para quem, como, de que jeito. Que mais? Aqui no chat tem gente falando colchão de caixinha de ovo e a placa hidrocoloide. Achei legal que a pessoa já falou o nome certo do colchão, é o colchão caixa de ovo. Tem gente que fala casca de ovo, mas ele parece a caixa do ovo. Placa hidrocoloide, legal. Que mais, equipe? Mudança de decúbito a cada 2 horas. Boa, é outra estratégia. Que mais, equipe? Curativo com carvão ativado. Carvão. Gostaria muito de ouvir a voz de vocês também, de ver o rosto de vocês, abrir a câmera, falar. Vocês estão de pijama, eu vou entender, mas quem puder fazer isso, vocês não imaginam como anima um professor nesse momento ver um pouquinho o rosto dos alunos, de quem ele tem tanta saudade. Estabelecer o protocolo de úlcera de pressão também, para os pacientes que precisam? Protocolo, mas seja mais específico. Vamos lá. Tipo, identificar o paciente que está sujeito a desenvolver úlcera de pressão. Boa, vamos falar. Agora fez mais sentido, legal. Identificar pacientes mais
susceptíveis, que eu acho que se escreve assim. Isso, legal, vale a pena, é uma estratégia de prevenção. O que mais, galera? Aqui Pomada no, que vocês já passaram em uma encravada. Vamos lá, vai falando. aqui no chat colocaram hidratação para prevenção e sulfadiazina. Legal. Então, vocês já Dersane. ouviram falar de várias coisas. Dersane, Não sei, Rayon, Gazi, Rayon, legal. Deixa eu mudar isso daqui. Vamos abrir um Word, que eu acho que vai caber melhor. Vamos jogar isso óleo daqui. de girassol. Óleo de girassol, que é esse mesmo tal de Dersane. Alguém falou uma coisa antes do Dersane e do óleo de girassol, sulfadiazina de prata. Tá. O que mais, galera, que vocês já ouviram falar? Professor, aquelas plaquinhas, eu não sei o nome delas. Como que é essa placa que você viu? Que cor que ela é? O que ela parece? Ai, eu sei que a enfermeira pegou um pedaço, cortou e colocou em cima da ferida, mas Ela falam parecia que é uma super gaze. caro. Ela parecia uma gaze de algodão ou ela parecia uma borracha? É bem fininha, assim. Acho que é meio Folha de algodão. algodão. Então você viu uma placa de Aquacel. Ah, eu acho que é isso mesmo. Isso, legal. Boa. Gostando, galera. Tá ficando uma lista bem rica aqui. O que mais? Colagenase, Colagenase, Novaderm, Novaderm. Legal. O que mais vocês já ouviram falar, equipe? Eles colocaram Safgel e óleo de rosa Safgel. mosqueta. Óleo de Alginata rosa de- mosqueta. Óleo de rosa mosqueta. Isso eu não achei que eu ia ouvir falar hoje. Óleo de rosa mosqueta, é verdade. É que eu usei bastante essa, professora, então por isso que eu sei. Boa. Que mais? Alginato de cálcio, dermacério. Alginato. Dermacério, eu não anotei. Alginatos. açúcar, Vou colocar. Calma aí, segura aí que tá saindo muita coisa boa. Açúcar, o alginato eu vou pôr aqui com Safgel. Que mais? Alguém falou uma outra. Dermacério, eu acho que eu não anotei também. Água e sabão. Sabão, legal, vou colocar aqui, vale a pena a gente comentar sobre isso. Afinal de contas, nós temos vários cenários e vários bolsos para fazer curativo, né? Eles Falando. colocaram também uso de coxins e nebacetim. Nebacetim, eu falei da unha encravada, como é que alguém não me fala do nebacetim? Coxins, certo? iodo e rifocina, Iodo, rifocina. Professor, eu vi uns coxins, eu não sei se é esse termo que usa, que enfia na ferida e deixa lá dentro. Que cor que era isso que você viu colocando dentro da ferida? Era branco e era mais parecido com algodão também. Tá, talvez você também tenha visto uma placa de Aquacel ou era carvão. Porque quando a gente fala carvão, vocês imaginam um pedaço de carvão de churrasqueiro ou um pó, mas não é. Ele parece um sachê de chá. Parece um saquinho de chá. Só que dentro daquele papel parecido com o papel do filtro de café tem um pó de carvão. Então, que a gente costuma pôr enfiado dentro da ferida, ou era o Aquacel ou era um sachê de carvão. E o aspecto dele é esbranquiçado, mas dentro tem um pó preto. Entendi. O que mais vocês já viram? Professor, colocar aqui... Opa! Pode falar. Clorexidina. Clorexidine, vale a pena a gente conversar um pouco sobre. Não consigo Só um ouvir detalhe técnico aí. Não sei se o senhor está escrevendo no Word, mas não está aparecendo para a gente. Ah, não? Deixa eu tentar de novo. Agora sim? Agora sim. Foi. Legal. Clorexidine.
Mais alguma coisa que vocês se lembram? Colocaram debridação aqui também, professor. Debride ou desbride, as duas palavras existem. Mecânico, né, que é ir lá e tirar. Mais alguma ideia? Já temos uma lista boa aqui. Na minha lista aqui está faltando pouca coisa importante. Mais algum que vocês se lembram? Ó, vou acrescentar aqui um junto com a colagenase. São muito parecidas, tá? Fibrase. Tem um outro chamado iruxol. São muito parecidos. Aquela substância do mamão papaya também, né, professor? Isso, tava Tem isso. faltando essa. Essa é importante, hein? Ina, uma substância que vem do mamão papaya. Legal. Essa é uma famosa que tava faltando. Mais alguma coisa esquisita que vocês já viram? Ó, vou acrescentar aqui laser. É algo que vocês vão acabar trombando por aí. Puxar tudo para um lugar aqui onde vocês enxerguem melhor. Vou colocar uma outra aqui também que vocês não comentaram. Alguém falou da câmara hiperbárica, laser, curativo a vácuo. A gente faz em alguns cenários aí do nosso hospital com alguma frequência. YouTube também. Fala de novo? Tatu também, eu entendi. Professor, todo curativo é oclusivo? Não necessariamente, mas a maioria das estratégias para escara envolvem oclusão. Eu vou te explicar um pouquinho do porquê disso. Na verdade, você imagina, você viu pelas fotos que eu mostrei que muitos curativos acontecem na região da pelve, né? O que também tem ali na pelve do paciente acamado que pode atrapalhar a cicatrização? Urina, fezes? Urina e fezes, né? Urina e fezes. Então, por esse motivo, a gente acaba tendo que fechar a maioria das feridas, né? Isso provoca na cabeça de vocês alguma ideia de curativo que poderia ser interessante para uma região que tem urina e fezes? O que seria legal que esse curativo fosse capaz de fazer? Que isolasse o ferimento, né? A lesão. Exato. Vamos chamar isso, então, para ficar mais bonito o nome, curativos hidrofóbicos, né? Que tem uma capacidade de vedação superior ao que tem um esparadrapo, um micropor, que permite o contato, ele permite a formação de um filme de líquido ou de fezes que faz contato direto com a ferida, né? Mas o professor, Oi. Justamente por essa contaminação que pode ocorrer muito frequente, os curativos não podem ser abertos para manter constante lavagem e asepsia do local? Como é que a gente vai fazer constante lavagem na região sacral de uma pessoa acamada? A ideia é boa, mas... É acamada. Na verdade, essa sua ideia era muito boa e pouco factível até inventarem esse bicho aqui, ó, curativo a vácuo. Ele faz isso aí que você queria. Ele mantém um vácuo sugando a ferida. Não é lavar, que é o que você pensou, mas ele mantém uma constante drenagem daquela secreção que é formada, né? E a gente tem que lembrar de uma coisa que eu mostrei agora há pouco para vocês, que é o seguinte: quando a ferida está infectada, não tem como você não dar antibiótico, não adianta muita coisa passar nada ali. Você, no máximo, previne a infecção, diminui a nova contaminação, mas se tiver infectado, tem que tomar antibiótico, ou por boca ou sistêmico, não adianta tópico. Isso é um conceito importantíssimo na estomaterapia, no tratamento das feridas. Vamos esmiuçar um pouco essa lista, então, galera? Vamos lá. Eu vou seguir a ordem que a gente construiu aqui, tá?
câmara hiperbárica. Se eu colocar screen, pronto. Vocês estão enxergando essa tela aqui, uma câmara hiperbárica? Tá todo mundo vendo? Faz um ok aí, Ana Carolina. Sim? Essa aqui é a câmara hiperbárica do Hospital Emílio Carlos, tá? É uma das nossas salas de espelho ali da ponta. A câmara hiperbárica é um cilindro que aguenta 10 atmosferas de pressão na parte interna dele. Ele é capaz de aguentar até mais. E ele coloca ali uma atmosfera com de oxigênio. Isso é capaz de auxiliar na cicatrização de feridas de várias maneiras. Então, tem uma capacidade bacteriostática, tem uma capacidade que estimula a granulação dos tecidos, tem um alto poder de penetração. Então, Fournier, por exemplo, que é uma ferida bastante complexa, em que você tem a infecção por bactérias formadoras de gás dentro do tecido perineal do paciente, gravíssima, consegue atingir essa região. É uma estratégia de tratamento de feridas que pode ser indicada para qualquer tipo de úlcera de pressão, do estágio 2 em diante. Tanto para acelerar a granulação, quanto para ajudar no tratamento e na prevenção de infecções. É um procedimento caro. Nós não temos a cobertura dele, até onde eu sei, a última notícia que eu tenho pelo SUS. Então, aquela câmara está lá disponível para pacientes do plano de saúde, pacientes particulares e pacientes do SUS, mas com custo arcado pela nossa instituição. O governo não repassa a verba necessária para o tratamento, para o uso daquela câmara. Ela consome bastante oxigênio, é bastante segura e eu tenho uma experiência muito boa de uso de câmara hiperbárica, bastante. Vocês vão ver várias vezes eu indicando, o Chico na clínica médica também, o Valiati na UTI, os vasculares, a gente indica bastante a câmara. Tá? Me interrompam com dúvidas, por favor, senão eu vou seguir na sequência, tudo bem? Não pode fazer câmara hiperbárica pacientes com glaucoma, porque essa alta pressão de oxigênio pode aumentar a pressão intraocular. Tem que ter um bom nível de consciência para ficar ali dentro, porque pode ser claustrofóbico pra caramba. Você não pode sair rápido dali de dentro. Descomprimir essa câmara exige um tempo, o oxigênio vai sendo retirado aos poucos. Se você simplesmente abrir a tampa, ela estoura. Eu não digo explode, não é fogo, mas ela estoura, expande rapidamente e arremessa quem abrir aquilo para longe. Então ela é aberta aos poucos. Então não pode ser um paciente que vai passar mal lá dentro, vomitar. Tem que ser um paciente com um estado geral razoável para entrar ali. Muitos pacientes com escara não vão ter acesso a esse recurso por esse motivo. Tá? Colchão, caixa de ovo e outros tipos de colchão. Vou escrever um aqui que a gente não falou no nosso brainstorm, que é o colchão de compressão pneumática intermitente. Vejam, a estratégia por trás desses colchões, galera, é tentar impedir que aconteça a pressão, porque o paciente não se mexe, o paciente não muda de decúbito. Quando vocês estão sentados na cadeira assistindo a minha aula, eu não sei se vocês estão ligados nisso, mas vocês ficam o tempo inteiro se mexendo na cadeira. A cada X minutos vocês dão uma mexidinha, porque o peso do corpo começa a esmagar a nádega de vocês contra a cadeira, e vocês mexem um pouquinho a perna. A úlcera de pressão acontece porque o paciente para de fazer isso. Então ele começa a esquemiar o tecido e a úlcera abre. Ou porque ele vai escorregando e cisalha, rompe a camada da pele por ficar escorregando ali sem se mexer. E o tratamento mais eficaz e mais importante do tratamento da prevenção das úlceras é, sem dúvida, a mudança de decúbito. Se você fizer só isso daqui, você já está tratando e prevenindo ferida e já é muito difícil que o seu paciente desenvolva até alguma úlcera de pressão. Tentando imitar a mudança de decúbito, foram criados esses colchões especiais. Tem mais um aqui, ó. Tem também o colchão de ar. Então, vamos lá. O que é melhor? Primeiro, eu queria deixar claro para vocês que não existem estudos bem feitos, head to head, comparando uma estratégia a outra para dizer qual é melhor. Até porque os pacientes são muito diferentes. Eu teria que ter um paciente que tem exatamente o mesmo tipo de lesão.
e de susceptibilidade para comparar dois tipos diferentes de colchão ou ter um N muito grande de pacientes. Mas a estratégia é que ele diminua a pressão sobre o ponto do sacro, da região trocantérica, do calcâneo, ele distribua melhor esse peso. E parece mais inteligente a estratégia que o colchão de compressão pneumática intermitente adota. Esse colchão, ele funciona da seguinte maneira. Ele é um colchão que tem 2 circuitos de ar. Imaginem que esses alvéolos que estão aparecendo aqui no colchão são nutridos por 2 canos diferentes de ar. Se vocês observarem com atenção essa ferida, esse colchão, vocês vão ver que desse motor que eu estou circulando, saem 2 canos de ar. Um cano enche metade desses alvéolos, o outro cano enche a outra metade desses alvéolos. E a cada X minutos, que vocês vão regular aqui nesse motor, um sistema é esvaziado e o outro é cheio. E ele fica 24 horas por dia fazendo isso. Esvazia um circuito, enche o outro circuito, esvazia um circuito, enche o outro circuito. Esse parece ser racionalmente a estratégia mais interessante. Esse colchão ele custa cerca de, por exemplo, aqui está aparecendo, R$400. A gente tem alguns no hospital e a gente não tem um acesso muito fácil a ele pelo SUS, mas é possível pedir via assistência social. Deve ter um ou outro aí que a prefeitura consegue ceder por um tempo. O colchão em si é barato, acho que na faixa de R$100, o motor que preenche o restante desse custo aqui. Qualquer um desses dois é melhor do que o colchão normal do indivíduo, que não tem nenhuma preocupação com essa questão da distribuição melhor do peso. E nenhum deles é melhor do que a mudança de decúbito a cada 2 horas. E a gente pode combinar eles com a mudança de decúbito a cada 2 horas, fica uma estratégia ainda melhor. Tudo bem por enquanto, equipe? Façam perguntas sobre isso. Tudo bem por enquanto? Posso seguir? Alguma pergunta aí no chat, Ana? Por enquanto, não. Legal, vou seguir. Algum dos alunos sugeriu que a gente elaborasse um protocolo a fim de identificar os pacientes mais suscetíveis, né? Essa é uma estratégia muito eficaz, adotada pelo nosso hospital. Quem executa esse protocolo é a enfermeira. O principal fator de risco é a síndrome do imobilismo, é um conteúdo que vocês vão ter no 4º ano, no curso de geriatria, mas é basicamente aquele paciente que vai passar a maior parte do tempo imóvel, sem se mexer. Por uma questão neurológica, isso acontece geralmente, né? Porque ele demenciou, porque ele teve um AVC, porque ele tem um trauma raquimedular, e ali ele fica na cama e não consegue se mexer. E a pressão contínua sem a mudança de decúbito leva à formação da úlcera. Então, à medida em que eu identifico esse paciente, eu já ponho um colchão diferente, eu já indico a mudança de decúbito de 2 em 2 horas, eu já alerto o familiar para ajudar nessa mudança, tento melhorar já a hidratação da pele desse paciente. Então, implantar protocolos de prevenção é uma medida importante, essencial, que todos devem ter. Como é que a hidratação pode ajudar, galera? Bom, eu volto nessa primeira ferida, nessa primeira foto que eu mostrei para vocês, né? É claro que quanto mais grossa for a camada que separa o colchão, a superfície da cama, da estrutura óssea, maior é o amortecimento que existe e menor a chance de eu abrir uma ferida. A estratégia do colchão de caixa de ovo, ou do colchão de ar, ou do outro, é exatamente essa, é diminuir a dureza desse impacto osso-cama, é aumentar, é suavizar a superfície da cama. Uma outra estratégia é eu tentar engrossar essa camada superficial da pele, chamada epiderme, e engrossar a epiderme para que ela aguente mais pressão. Então essa é a premissa do porquê hidratação poderia ajudar na prevenção de escaras. É um efeito que existe, é reconhecido e considerado por todo estomaterapeuta, mas ele é leve, tá? Hidratar não vai ajudar em nada sem mudança de decúbito de 2 em 2 horas. Decúbito bem feita, acaba não precisando da hidratação. Entenderam isso? Embora funcione, é pouco eficaz. Vou mudar aqui de ordem colocando o coxim, que também é uma estratégia de prevenção. O coxim mais comum que vocês vão encontrar, ele tem a mesma ideia do colchão caixa de ovo,
só que ele é cortado para ter, por exemplo, o tamanho do calcanhar. Deixa eu ver se já aparece. Esse é o colchão caixa de ovo, né? Bem parecido mesmo com a caixinha do ovo. E o coxim ele é cortado nesse mesmo formato. Eu não sei se vai aparecer fácil, mas é fácil de imaginar também, né? Imagine que eu pegue esse colchão e recorte no formato de um tornozelo, ou de um calcanhar, ou de uma bota, e eu coloco ele ali no calcanhar do paciente. Coxim é mais útil para calcanhar. Tem alguns para região occipital. É mais raro esse cara nessa região, mas também tem coxim. Mesma estratégia de prevenção. Vou colocar o sabão aqui embaixo, que é curativo. Vou colocar debride mecânico, que é curativo. Isso o resto aqui, tudo curativo. Tudo bem. Terminei esse primeiro grupo aqui de estratégias de prevenção e tratamento. Agora vamos falar de curativos, intervenções diretas sobre as feridas já faladas e como cada uma delas pode ajudar. Bom, uma das alunas perguntou se o curativo é sempre oclusivo, né? O ritual habitual de execução de um curativo para esse cara, ele tem basicamente 3 passos aí. Primeiro, a gente vai começar limpando a ferida. Depois a gente vai cobrir a ferida com algum produto específico e depois a gente vai ocluir com o curativo. São os 3 passos básicos do curativo da maioria das feridas. Essa limpeza pode ser feita de várias maneiras. Eu posso fazer simplesmente com soro fisiológico, usando como medida de limpeza o impacto do soro. Então eu pego um soro, coloco uma agulha e esguicho ele com força na ferida para remover sujeira da ferida. Essa é uma estratégia. Ela é muito interessante porque ela preserva o tecido de granulação. Eu não estou passando nada ali que pode lesionar o tecido de granulação vivo, saudável, que precisa crescer. Mas eu posso usar sabão neutro, aquele sabão de tanque mesmo, de lavar roupa, que é feito só com soda e gordura animal. Ele não é tão ofensivo para as feridas, mas ele acaba lesando um pouco do tecido de granulação. Vejam, se ele mata bactérias, vírus, fungos, protozoários, ele também pode ser lesivo para o tecido de granulação. É só vocês lembrarem que arde pra caramba quando vocês passam aquilo numa ferida aberta. Você caiu de bicicleta, se ralou, vai lá e passa sabonete, não arde pra caramba? Arde porque está destruindo o tecido. Então o sabonete ele limpa realmente, mas ele destrói um pouco do tecido de granulação. Você tem uma ferida nitidamente infectada, cheia de fibrina, não tem problema eu destruir. Mas ele é uma substância de limpeza que vai lesar células vivas também do tecido de granulação. Não é indicado para uma ferida limpa que eu quero só que termine de cicatrizar. Do mesmo jeito que a clorexidina alcoólica também pode causar lesão no tecido de granulação vivo. A clorexidina não alcoólica pode ser usada, mesmo em feridas abertas, não vai arder, não vai lesionar tecido de granulação, embora ela não tenha mostrado o potencial que a gente imaginava quando estudou ela, né? Porque eu imaginava assim, vou tacar clorexidina e vai limpar tudo, vai resolver, as feridas vão todas fechar. E na verdade isso não aconteceu. Ela não foi superior ao sabão ou à água esguichada na ferida para fazer essa primeira limpeza externa. De novo eu reforço para vocês que o grande problema é o que está acontecendo aqui, ó, em volta da ferida. Lá dentro onde a clorexidina não entra. Quando eu tenho uma infecção, a bactéria está aqui dentro, ela não está aqui na superfície. Não adianta eu ficar lavando isso aqui, ó. A bactéria está aqui dentro, eu tenho que dar antibiótico, não adianta passar. Então a clorexidina e o sabão são muito semelhantes nesse sentido. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que entra nessa primeira fase de limpar antes de aplicar o curativo. Basicamente é isso. Sabão, clorexidina e esguichar soro. Bom, tenho aqui depois o debride mecânico. Debride mecânico é a melhor estratégia quando eu tenho isso aqui, quando eu tenho necrose ou uma capa muito espessa de fibrina. A melhor estratégia é eu pegar um bisturi, arrancar todo esse tecido morto até eu chegar
Estamos com problemas técnicos. Alô? E o pessoal aguardar aí enquanto a gente entra em contato com o professor. Voltou, galera? Estão me vendo bem? Voltou, professor. Voltou. Rodrigo, desconectou todo mundo ou tá todo mundo a postos? Tá normal, tá normal. Normal? Peraí que agora eu preciso... Vocês estão vendo a minha tela ou ela sumiu? Sumiu. Tá. Todo mundo me vê? Me ouve? Tudo bem? Sim. Estão vendo a tela? Legal. Sim. Eu estava falando e... Você pegou o bisturi e começou a cortar e não parou mais. É verdade, comecei a cortar que nem um louco, bem lembrado. Então, quando eu não posso fazer isso, existe essa substância que vem do mamão papaya, a papaina. Por curiosidade, ela também é usada nos amaciantes de carne. Sabe aquele que você põe em carne de churrasco para ela ficar mais molinha? Porque ele é capaz de digerir fibras de colágeno, fibrina, necrose. Ela liquefaz esse tecido. Se eu colocar ela no tecido de granulação, ela destrói o tecido de granulação. Se eu colocar ela na pele saudável, ela produz uma queimadura na pele saudável. Então, ela serve para tirar esse tecido morto da ferida. O poder dela de fazer isso é médio para lento. O debridamento mecânico é imediato e tem algumas outras substâncias fibrinolíticas leves. O dela é médio, tá? Então vão anotando aí nas anotações de vocês. Papaina tem um poder fibrinolítico médio. Aí alguém comentou aqui da placa hidrocoloide, que já é cobertura. Eu vou falar mais para o final. Eu vou colocar aqui o carvão. O carvão, como eu estava dizendo para vocês, é um sachê. Ele tem o maior, o segundo maior, vamos colocar aquele poder de absorção. Ele absorve pus, absorve secreção da ferida. A gente usa ele em feridas que estão claramente infectadas, que são muito exudativas, que chegam a produzir 200, 300 ml de pus por dia, além de dar um antibiótico sistêmico. O objetivo é tentar manter a ferida limpa, diminuir a contaminação retroativa que vai acontecendo, retroalimentada que vai acontecendo. A maior estratégia para feridas com infecção e muito exudato é o curativo a vácuo. Então ele tem o maior poder de absorção. Eu não passo nada na ferida. Eu já vi algumas pessoas passarem uma pomada e depois pôr o curativo a vácuo. É algo completamente sem sentido. Ele vai sugar a pomada toda. Eu ponho ele para sugar o pus da ferida e aí eu vou tratando a infecção de outras maneiras com antibiótico. Eu acho que eu tenho uma foto aqui para vocês verem. Tenho. Esse é o curativo a vácuo. Lembra muito um plástico de embrulhar legumes com uma mangueirinha preso num motor que mantém uma sucção contínua da ferida. Curativo bem legal, mas mais restrito ao ambiente hospitalar. Não é bem o nosso foco aqui na aula. Que vai atender na atenção primária, né? Dersane ou óleo de girassol era uma grande promessa também na estomaterapia.
ele usa óleo de girassol e ácidos graxos essenciais. Ele já foi usado dentro da ferida, fora da ferida, foi usado como hidratante. Hoje ele está bastante em desuso, como uma cobertura para se colocar dentro da ferida com o objetivo de melhorar a cicatrização. Ele ainda pode ser usado como hidratante ou ele acaba tendo um uso muito interessante, diminuindo a adesão da cobertura no tecido de cicatrização. Imaginem o seguinte, eu pego lá uma ferida, escolho uma pomada, passo essa pomada, cubro ela com uma gaze. No dia seguinte, quando eu vou retirar essa gaze, ela cola na ferida e a hora que eu arranco ela, ela arranca todo o tecido de granulação que se formou naquelas 24 horas. E a minha ferida não fecha nunca. Então eu posso passar esse óleo de girassol na gaze para impedir que ela grude na minha ferida. Ou eu posso usar um curativo monofilamentar, que é um curativo que eu já vou falar para vocês no final, mas diferente do algodão, que é multifilamentar e gruda muito. Continuando aqui, eu vou deixar a placa para o final, porque ela é uma cobertura. Continuando a aula sobre as coisas que eu posso passar na ferida, tem aqui a sulfadiazina de prata e dermasério é uma substância que tem sulfadiazina de prata, além de conter sério, que é um elemento da tabela periódica que vocês nunca mais ouviram falar depois do colegial. A sulfadiazina de prata e o dermasério são duas substâncias bacteriostáticas, ou seja, elas são uma cobertura que eu ponho na minha ferida para impedir que elas se contaminem. Eu cubro elas com uma substância que impede o crescimento de bactéria. Elas não servem para tratar infecção. Elas podem ser usadas para prevenir ou em conjunto com antibiótico sistêmico, galera. Sendo que o dermasério é superior à sulfadiazina de prata. Ele tem uma leve ação fibrinolítica. E ele é muito usado em queimadura, que não é o foco da nossa aula, mas é um tipo de ferida. Tem outro mecanismo, não é a pressão, mas é um leve fibrinolítico. E a queimadura, em específico, é uma ferida que tem alta chance de infecção e ela propicia, pelo mecanismo de lesão, uma grande formação de fibrina. Por isso que o dermasério se deu tão bem com as queimaduras. Ele tem uma certa ação fibrinolítica e ele impede o crescimento de bactérias. Tá? Que lesões que eu vou usar, eu acabei não voltando na questão da profundidade da ferida, né? Mas vejam, eu posso ter uma ferida com necrose ou fibrina de qualquer profundidade, e eu vou usar a papaína, mesma coisa o debridamento. Dificilmente eu vou ter uma ferida muito exudativa superficial, costuma ser grau 3 e grau 4, mas também qualquer ferida, Dersane, não usar em ferida, só para gás e não grudar. Sulfadiazina de prata também e dermasério não é específico para nenhuma profundidade, eu posso usar em qualquer profundidade. Aquacel é um baita de um coringa, vale a pena vocês conhecerem esse curativo. O Aquacel ele é uma malha feita de algas em prata. Vocês já viram que a prata é uma substância bacteriostática, ela estava presente no nosso curativo anterior. E aí tiveram a ideia de criar uma malha feita basicamente de alga e combinada com alguns tecidos sintéticos, impregnar ela com prata, fazer uma espécie de uma plaquinha de algodão. Ela é vendida a cerca de R$60 cada placa dessa. E ela tem as seguintes características, os seguintes poderes. Ela tem um poder de absorção leve, um poder de hidratação leve, ela é bacteriostática e pela presença dessas algas, ela estimula a granulação. Então ela faz muita coisa, né? Se a ferida é seca, ela molha um pouco. Se a ferida é úmida, ela seca um pouco. Se cai ali uma bactéria, ela tem a capacidade de impedir o crescimento dessa bactéria. E se eu tenho tecido de granulação, ela consegue estimular o tecido de granulação. Então é o que a gente tem mais próximo de um curativo quase perfeito, quase universal. Eu posso colocar essa placa de Aquacel na minha ferida e deixar ela vários dias ali fechada. Eu cubro essa ferida com uma gaze hidrofóbica de plástico para não deixar molhar e eu deixo vários dias ali trabalhando aquela plaquinha de Aquacel. Quando eu perceber que ela ficou molhada, quando der cerca de 5 dias, eu removo ela molhando, ela sai facinho se você molhar, coloco uma nova placa. Tá?
Os problemas do Aquacel são o custo, e às vezes a ferida não vai com isso, galera, porque está faltando alguma coisa, é uma região mal perfundida, é um paciente que não está fazendo mudança de decúbito, por isso que eu tenho que conhecer os outros curativos. Mas é um dos mais usados quando eu tenho ele disponível. E eu tenho ele disponível na rede pública, eu tenho ele disponível no Emílio Carlos, a gente tem uma quantidade limitada, mas dá para usar para as feridas mais complicadas o Aquacel. Tá? Quem falou do Aquacel de vocês? Viu ele sendo colocado numa ferida que você hoje classifica como sendo de que grau? Oi, professor, fui eu que falei. Era um grau 3, mais ou menos. Você via gordura, não dava para ver osso, músculo, né? E você lembra se ela tinha bastante pus? Um pouco, não tinha muito, não. Legal. É essa ferida aí. Ela tem pus, mas não é tanto assim para eu pôr o carvão ou curativa a vácuo. Ela não. Tem um outro defeito que o Aquacel tem, né? Vamos até anotar aqui o defeito. E vocês perceberam que ele não tem nenhuma capacidade fibrinolítica. 0. Ele não consegue tirar excesso de fibrina e nem necrose. Então, para esse tipo de ferida, ele não funciona legal. Tá? O próximo curativo aqui são essas três pomadas muito parecidas, a colagenase, a fibrase e o iruxol. Todas essas têm alguma substância fibrinolítica combinada com cloranfenicol. Cloranfenicol. Então, qual que é a ideia aqui? Eu associo uma pomada capaz de tirar um pouco de fibrina, mas assim, nem perto do que eu preciso para uma ferida assim, tá, galera? É um pouquinho de fibrina, como por exemplo, eu mostrei para vocês uma figura, como por exemplo essa fibrina aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês. Daria para tirar isso aqui com colagenase, tá? Então ele tem algum poder fibrinolítico leve e aí tem um antibiótico aqui para impedir crescimento de bactérias. Então eu vou usar numa ferida que eu acho que pode infectar porque está no sacro, no trocânter, cai urina e tem um pouquinho de fibrina, tá? Só que eles acabam também prejudicando o tecido de granulação. Eles matam um pouco das células do tecido de granulação, tá? Pelo fibrinolítico. Aí alguém falou do Novaderm, que eu vou juntar aqui com a rifocina, que alguém passou não encravada aí de vocês. Novaderm e rifocina são pomadas que têm puramente antibiótico. Então, geralmente é clostebol ou bacitracina mais neomicina. A ideia seria parecida com essa ideia da sulfadiazina de prata, do dermacério, né? Eu vou passar numa ferida que eu acho que vai cair sujeira ali, eu não quero que infeccione, eu vou cobrir para proteger minha granulação de infeccionar. Seria essa a estratégia. Aqui tem outro grupo de curativos muito interessante, Safigel, alginatos, tem um outro na plástica que chama Nulgel, tem lá no nosso hospital. Esses aqui são os famosos alginatos, eles são pomadas na forma de gel, desenvolvidas a partir de algas, por isso que é alginato, e elas são as melhores coberturas para estimular granulação no tecido. Então, eu tenho uma ferida que não tem necrose, que não tem fibrina, que não tem infecção. Quando eu olho para ela, eu vejo isso aqui, ó, tecido bonitinho de granulação. Aquele tecido pontilhado, bonitinho da granulação. O que eu vou passar aqui? Alguma coisa que estimule essa granulação a crescer ainda mais rápido. Alguma pomada que crie um ambiente perfeito para o crescimento desses fibroblastos. E essa pomada pode ser o Safigel, o Nulgel ou alguma outra da família dos alginatos, entenderam? Eles são perfeitos para estimular a granulação. Cuidado, eles não são fibrinolíticos e eles não têm uma boa capacidade bacteriostática. Eu queria acrescentar ainda que o Safigel, ele tem uma capacidade adicional que é hemostática. Porque às vezes esse tipo de ferida sangra muito. Como ela é muito bem vascularizada, a hora que você tira o curativo, toda hora sangra, o paciente se mexe, ela estica um pouquinho, sangra. O Safigel tem ainda essa capacidade hemostática. Tá? Nunca usei óleo de rosa mosqueta. Vamos lá. Antes alguém ia perguntar alguma coisa. Nessa linha de raciocínio de estimulante mitótico, não sei se pode dizer assim,
Estímulo mitótico, né? Não antimitótico. Estímulo Não, mitótico. mitótico. Já ouviu falar em algum tipo de tratamento com aloe vera, a babosa? Bem lembrado. Eu estava esquecendo de falar para vocês. Mas a aloe vera, apesar de não ser um alginato, ele faz exatamente a mesma coisa que os alginatos, mas ele ainda tem como um alginato. Mas ele ainda tem uma leve ação bacteriostática. E ele é extremamente barato. Você pode manipular. Para quem não sabe, a aloe vera é babosa. Aquela baba da babosa realmente tem poder cicatricial e a gente usa no hospital, tá? Não tem um produto para comprar famoso, você manda manipular, mas é um curativo eficaz na mesma linha dos alginatos, tá? Eu não conheço nenhum estudo comparativo para dizer qual é melhor, mas funciona na mesma estratégia, galera. Tudo bem, Rodrigo? Legal. Quem falou do óleo da rosa mosqueta consegue me contar um pouco sobre esse curativo? Esse eu não conheço. Qual que é a ideia? Oi, professor. Meu nome é Larissa, tá? Larissa. E aí, Larissa? Então, rosa mosqueta, na verdade, é porque eu fiquei um tempo acamada, há muito tempo, há 10 anos. E uma das indicações, eu comecei a desenvolver úlcera de pressão, estágio 2. Aí, então, eu usei a placa hidrocoloide, usava caixinha de ovo, colchão, obviamente. E sempre que trocavam a placa de hidrocoloide, que era mais ou menos a cada 7 dias, eles passavam, porque hidrata a pele. E também eu fiz traqueostomia. E eu desenvolvi uma queloide muito feia, parecia um botão de rosa. E, assim, se for para eu indicar alguma coisa para alguém que tem a queloide, é rosa mosqueta, porque regrediu com rosa mosqueta. E foi em um tempo muito rápido a regressão da queloide, sabe? Foi, assim, 1 mês. Porque, juro, formou um botão de rosa no meu pescoço, na altura da tráquea. Talvez não seja um bom produto para a gente passar numa ferida, né? Porque você vê que ele é capaz de reduzir o tamanho de cicatrizes e aqui o que a gente mais quer é formar uma cicatriz. Ele reduz. Mas essa ação de hidratação, de repente, passado na pele íntegra, ele entraria aqui junto com outro óleo famoso também que os pacientes usam, que é o óleo de amêndoas. Também pode ser usado como hidratação. Vamos colocar aqui que seria para pele saudável, pele íntegra, tá? Ele hidrata muito, é assim, é uma coisa muito... Igual, eu também tenho pele seca, às vezes eu uso bastante justamente para hidratar minha pele. Só que é um produto caro, sabe? Não é todo mundo que tem condição para comprar. Esse eu vou estudar melhor. Não porque conhecia. vem pouco, é em gotinha que vem. Mas é muito bom, é uma coisa assim que eu indico muito. Eu vou aproveitar, já que a Larissa comentou da placa hidrocoloide, galera. As placas hidrocoloides, vou mostrar uma para vocês conhecerem. Eu não sei se essa figura consegue dar uma noção para vocês, mas ela parece uma placa gelatinosa, ela tem cerca de 0,5 centímetro de espessura. Quando você aperta ela é gelatinosa, almofadada. Qual que é a intenção dessa placa, galera? A principal indicação da placa hidrocoloide é para prevenção de escara ou para uma escara grau 1. Porque, olha só, qual que é a ideia dela? Ela funciona, se vocês observarem nessa foto aqui, ela funciona como uma segunda epiderme. Ela é gelatinosa, ela amortece o impacto, ela aumenta a espessura entre o osso e a cama. Fisicamente é isso que acontece, na física. Ela aumenta o espaço entre o osso e a cama, então ela acaba diminuindo a pressão ali no tecido. Ela tem uma capacidade hidratante também, por isso que é hidrocoloide, ela tem um coloide, uma gelatina que vai se liquefazendo e hidratando a pele. Eu também posso usar na escara grau 1, mas depois que a pele rompe, isso aqui é tão bom em imitar a pele que eu acabo muitas vezes transformando uma ferida num abscesso. Um abscesso é uma ferida cheia de pus que está dentro da pele, né? Se eu colocar uma placa hidrocoloide numa ferida aberta, como por exemplo essa daqui, eu acabo transformando ela num abscesso, vai ficar enchendo de pus, a placa hidrocoloide ela cola super forte, você pode tomar banho com ela que ela não sai, ela começa a distender, fazer que nem uma bolha, porque enche dentro. Então ela não é um bom curativo para feridas abertas, ele é um bom curativo para uma
escara grau 1, que está vermelhinho assim, ou numa pessoa que eu acho que vai ter. Então, imagine que eu estou lá com um paciente entubado, eu sei que ele vai ficar bastante tempo ali, que a mudança de decúbito não vai ser efetiva, eu vou lá nos 2 calcâneos dele e colo 2 placas hidrocoloides para prevenir que ele faça uma ferida. Esse é o principal uso da placa e foi parecido com o que a Larissa contou no relato dela, né? A gente vai usar para prevenir que abra ali uma ferida. Posso até combinar com hidratante, como no caso dela foi o óleo de rosa, mas pode ser o de amêndoa ou até um outro hidratante. Nebacetim a gente já comentou. Iodo não é mais usado em ferida porque ele lesa o tecido de granulação. Ele mata as bactérias, mas ele também mata a granulação. Rifocina entraria aqui, para vocês terem uma ideia, junto com a sulfadiazina e o dermacério, né? É uma substância bactericida até, mas lembrem-se que ela só tem ação local, não dá para tratar uma infecção com ela, é só para prevenção. Tem uma pastinha muito famosa na plástica, né? Que a gente mistura dermacério com rifocina e passa na queimadura. É aumentar ainda mais o poder bacteriostático desse curativo. Estamos quase acabando. Açúcar foi bastante usado no passado. É muito interessante essa ideia do açúcar. Queria contar para vocês porque vocês podem ter ideias com isso, né? Mas eu queria perguntar para vocês se alguma vez vocês abriram o pote de açúcar cristal da casa de vocês e tinha bactéria ali. Bactéria, mau cheiro, algum caldinho verde, amarelo, sei lá, saindo do açúcar. Não tem, galera. É uma substância de osmolaridade tão alta que ela impede o crescimento de qualquer vida naquilo. Não cresce ser vivo no açúcar microscópico porque ele imediatamente desidrata a membrana de qualquer coisa que cai nele. Então, era um curativo extremamente interessante. Eu pegar uma ferida como essa aqui, por exemplo, vou mostrar uma foto para vocês. Vou pegar uma bem funda, vai. Essa aqui, por exemplo, mas talvez até mais funda. Encher isso aqui de açúcar cristal, botar um curativo, o açúcar vai começando a derreter, eu pego lá outra mãozada de açúcar e taco açúcar nisso e vou fazendo curativos oclusivos e enchendo isso de açúcar. Quando eu olho a ferida e abro ela, sumiu todo esse pus, eu vejo ali o tecido limpinho da ferida aparecendo embaixo. Ele absorve toda a secreção e mata tudo que tiver de bactéria em cima aqui da ferida, tá? De novo, ele não consegue fazer nada na infecção, na bactéria que está dentro da pele. Mas ele é extremamente eficaz em acabar com as bactérias que estão em cima dessa ferida. Vocês conseguem imaginar qual que é o problema do curativo com açúcar? Gruda tudo, professor, ou não? Não, gruda igual quando você põe a mão no açúcar e fica meio melado, mas é só passar a água que sai, né? Então, altamente eficaz. Ele vai lesar as células saudáveis também? Não lesa. Você acredita? Ele não lesa o tecido de granulação, ele mata só as bactérias, é altamente eficaz em limpar o que tem ali na superfície da ferida. Imaginem lá no nosso hospital uns 10 ou 20 pacientes ali, um próximo do outro, fazendo curativo com açúcar, bastante açúcar, porque ele vai liquefazendo, você vai tendo que pôr mais. Qual que é o problema? Sei lá, formiga. Inseto, Rodrigo. É isso mesmo. O problema de fazer curativo com açúcar é que ficava insustentável a quantidade de inseto, formiga, barata, que vai aparecer ali naquele quarto, né? Isso acabou inviabilizando. E também é complicado você manter o açúcar contido ali na ferida, né? Como é que você faz um curativo que mantenha uma bolha de açúcar ali na ferida? E ele vai liquefazendo rápido, você vai tendo que pôr mais. A ideia é boa, mas talvez o açúcar não seja a melhor substância para isso. Bom, aí a gente comentou do curativo a vácuo. Eu queria comentar mais uma coisa antes de falar desses 3 últimos, né? Uma das alunas perguntou por que a gente fecha a ferida, né? Ou se dá para deixar aberto. Eu queria só lembrar vocês que existe um ser chamado miíase. Eu lembrei agora porque a gente falou dos insetos. A mosca a principal mosca que bota os ovos na ferida que se transforma em miíase é a chamada mosca varejeira. E a mosca varejeira, ela tem um olfato
incrível, incrível, equivalente ao olfato do tubarão branco, para vocês terem uma ideia. Se tiver uma podre num ser humano lá no Emílio Carlos, bater um vento e carregar aquela partícula mínima de odor até o solo sagrado, lá para baixo, essa mosca é capaz de sentir essa partícula de odor e seguir ela até o lugar onde tem a carne podre por quilômetros. Eu não lembro exatamente quantos, mas assim, é uma quantidade impressionante de quilômetros. Ela vai seguindo aquela partícula de odor que o vento trouxe por quilômetros até chegar na sua perna e botar o ovinho. E aí isso provoca infecções secundárias medonhas, e miíase é um problema que faz a gente ocluir a maioria das escaras, um dos motivos da gente ocluir, né? E uma outra coisa que eu queria contar curiosa sobre miíase para vocês é que existe uma larva de mosca que só se alimenta de tecido morto. E a larva da varejeira não é assim, tá? Ela come tecido vivo também, mas existe uma larva exclusivamente necrófaga. Ela só se alimenta de tecido morto e ela é usada em curativo em alguns países. Você compra ovos de larva, vem num saquinho, você coloca dentro da ferida, fecha, vai crescer uns bigatos dentro da ferida. Ele só come tecido morto, ele chega no tecido saudável, de alguma maneira ele percebe que a célula vive e para de comer, e ele começa a comer só tecido morto. Você usa em, tecido, em feridas que tem uma quantidade muito grande de necrose, de tecido morto, mas são complexas para debridamento, por exemplo, Fournier, né? Depois você dá elas morrem todas, ou você espirra, ou você passa uma solução com iodo, e aí você retira as larvas todas gordinhas, cheias de tecido nojento. Eu nunca vi, mas vocês vão encontrar isso quando vocês forem ler o assunto. Falando ainda sobre coberturas, né? Eu falei aqui da placa hidrocoloide, que é uma possível cobertura. Existem os curativos hidrofóbicos, como, por exemplo, produzido pela BSN. Ele, na verdade, é algo plástico, que se cair xixi, fezes, urina, ele não permite que isso entre em contato com a ferida, tá? Porque é plástico e é isolante. Ele espanta a água. Isso pode ser bastante interessante quando eu tenho exposição de urina e fezes. Uma outra informação importante, eu tenho esse curativo monofilamentar e o multifilamentar. O multifilamentar é a gaze que vocês conhecem, feita de algodão. O problema é que ela gruda. Ela é barata, mas ela gruda muito no tecido de granulação. Quando você tira ela, ela arranca tudo. Já os monofilamentares, eu vou dar dois nomes aqui para vocês. A famosa gaze Rayon. Já ouviram falar? Gaze Rayon, usa muito no hospital. Tem uma outra chamada Adaptic também. São gases feitas de uma malha plástica e monofilamentar. Elas não grudam. Você põe em cima da ferida, no dia seguinte você tira, ela não está grudada. Para uma ferida delicada, em que eu quero produzir um resultado estético interessante, como essa daqui, por exemplo. Eu não quero que fique feia a cicatriz, eu não quero ficar arrancando o tecido de granulação dali. Então ela é muito interessante para resultados estéticos e quando começa a grudar muito o curativo. Então, por último, eu comentei aqui que tem um laser, né? Isso é algo novo. Existe um certo comprimento de onda de laser que quando eu aplico na ferida, estimula o crescimento do tecido de granulação também. Não consegue tirar fibrina, não consegue tirar necrose, não é bactericida, bacteriostático, não trata infecção, mas ele faz o tecido de granulação crescer mais rápido. Eu colocaria ele junto com os nossos alginatos aqui, tá? Como uma opção de alginato. Galera, e é isso. Então eu carreguei vocês com um arsenal de substâncias, curativos, estratégias para lidar com essas feridas no ambiente aí da atenção primária, mas também perfeitamente aplicável ao ambiente hospitalar, aos consultórios. Uso isso aqui todo dia, por isso que vocês veem que está na ponta da língua, né? Não é algo que eu sugiro que vocês peguem e saiam decorando, mas de repente pegar esse arquivo de Word, eu vou compartilhar com vocês, trabalhar um pouquinho mais ele, adicionar as leituras de vocês sobre esse assunto também, e quem sabe ter um manualzinho de vocês que vocês podem carregar no bolso sobre curativo, certo? Agora vamos responder algumas perguntas e por curiosidade eu vou ver se tem um capítulo específico disso no UpToDate. Podem perguntar, equipe.
No começo da aula, acho que o Renato fez uma pergunta, não sei se você chegou a responder, que era a analgesia seria necessária a partir de qual estágio? Nossa, eu não peguei essa. Mas é uma excelente pergunta. Essas escaras de grau 3 e grau 4, vamos falar de grau 4. Essas escaras de grau 4 geralmente não têm sensibilidade. Tá? Isso aqui não dói. Já está tudo destruída a inervação da ferida. As escaras de grau 2 e... As escaras, desculpa, gente, aconteceu um negócio engraçado aqui no quarto. As escaras de grau 1 e grau 2, elas ainda têm sensibilidade. Grau 3, às vezes, tem sensibilidade. Grau 4, o paciente não sente nada. Você pode riscar, cortar, mexer, tirar a artrose aqui, geralmente não dói nada. A hora que você encosta no tecido vital, dói. Mais uma estratégia importante que eu queria colocar aqui. Pouco usada, infelizmente, mas tão fácil de fazer no hospital. Não sei se na rede básica é factível. Biópsia. Então eu venho aqui nessa ferida que está com a infecção, galera. Em vez de sair dando antibiótico empírico, eu vou lá e faço uma biópsia aqui na borda dela. Porque eu não quero saber a bactéria que está aqui nesse pus. Eu quero saber a bactéria que está lá dentro. Eu dou um pontinho de anestesia, tiro um pedacinho com o bisturi, mando para a cultura e tem um antibiograma dessa bactéria para tratar direito. Também é uma estratégia, né? Quando eu vou biopsiar esse tipo de lesão, você não precisa nem dar anestésico. O paciente não sente nada. Esse cara grau 4, ele não sente nada. Quando eu vou usar uma substância cáustica como a papaina, muitas vezes eu vou precisar fazer analgesia, porque pode arder. Mas lembrem-se que grau 1, grau 2, grau 3 dói, grau 4, necrose, fibrina espessa, geralmente não dói nada. O que mais, equipe? Aqui, começou um monte de pergunta agora. Legal, tá perguntando. Assim que é legal. Quais antibióticos de uso oral ou parenteral mais usados para essas feridas? Boa. Isso daria uma outra aula, né? Mas vamos pensar em antibióticos que tenham uma boa penetração na pele e que peguem bem. Gram-positivos, que são as bactérias predominantes na pele, ou no caso do ambiente hospitalar, aí não tem jeito, gram-negativo, anaeróbio também. Cefalexina é um antibiótico que tem uma boa penetração em pele, um espectro de cobertura fantástico para gram-positivo. Ciprofloxacina também tem uma penetração boa em pele, também pega gram-positivo e pega até gram-negativo. Clindamicina pega bem gram-positivo de pele. Oxacilina já injetável, pega bem gram-positivo de pele também. No contexto da unidade básica de saúde, basicamente vocês têm que cobrir bactéria gram-positiva de pele. Cefalexina, cipro, ceftriaxona injetável. São os antibióticos mais usados, né? E aí, baseado na cultura, você tem 1000 outras opções, tá? Eu acredito, sinceramente, que biópsia é factível até no contexto da atenção primária. Você vai precisar de um potinho de colher urina, de um bisturi, de uma pinça dente de rato, de um anestésico local, tem tudo isso ali. Você vai cortar um pedacinho, pôr no vidro, mandar para a cultura, não precisa pôr nada de soro, de produto, só tem que não demorar muito para chegar no laboratório. Então você faz bem cedinho, já despacha com os outros exames, você tem uma cultura ali da ferida. É perfeitamente factível. Fui olhar aqui no capítulo do Up to Date, galera, achei que tá bem completo, ó. Fala dos alginatos, de filmes, hidrogel, hidrocoloide. Ele jogou um mel aqui também. Deve ser basicamente o mesmo princípio do açúcar, né? Ele fala que não tem dados suficientes para indicar rotineiramente para todos os pacientes. Indicaria esse capítulo aqui para quem quiser estudar mais, tá? Princípios básicos do manejo de feridas do Up to Date. Parece que está bem legal. Vocês têm acesso em casa ao Up to Date? Está ativo o acesso de vocês? Tá sim. Sim? Então alguém de vocês que tiver acesso, manda para o restante da galera. É só vir aqui no imprimir. Aí você manda imprimir como um PDF e manda o PDF para a galera. Ó. Print. Escolha aqui salvar como PDF e aí você compartilha com a galera. Continua as perguntas, Aninha. A Beatriz perguntou, qual o tempo de permanência na câmara hiperbárica? Alguns minutos, Beatriz. 10 a 20 minutos. É esse tempo aí. Meia hora no máximo. E aí a pessoa vai fazendo várias sessões, né? Geralmente 10 sessões é suficiente para dar uma boa melhorada em muitos tipos de ferida.
Aí o João perguntou, no caso dos pacientes diabéticos, o tratamento vai mudar ou continua o mesmo? No caso dos pacientes diabéticos, a cobertura de antibiótico passa a incluir necessariamente os gram-negativos. Então, aí já fica melhor o cipro, a ceftriaxone. As coberturas, substâncias que eu vou pôr dentro da ferida, isso não muda, tá? Na verdade, vai ser um paciente que vai demorar mais para cicatrizar. Cicatrização mais difícil, essa é a diferença. O que mais aqui? Professor, uma vez eu vi uma senhorinha, ela estava acamada e ela tinha uma ferida grau 3, só que ao invés dela ter uma depressão, ela tinha, as enfermeiras falavam assim, eu não sei se é o termo correto, hipertrófica. Essa ferida, ela consegue ser fechada ou ela, eu não sei o que tecido era aquele, você poderia me explicar? Em vez dela ter depressão, ela era hipertrófica. Tipo um queloide. Ela era... mais ou menos isso. Mas ela tinha, tipo, tecido... Parecia um músculo, sabe? Um tecido de granulação. Acho que seria mais ou menos o processo de queloide, professor, da cicatriz hipertrófica. Mas é interessante que essa ferida que você está descrevendo, eu imaginei ela como tendo uma borda alta, mas ela ainda aberta, ela ainda é cruenta, né? Ela ainda com exposição de tecido não epitelizado, é isso? Isso. Era assim. É uma ferida bastante complexa, né? Eu atuaria nessa ferida, nessas áreas que tem cicatriz hipertrófica, aplicando o triancinolona, que é um corticoide que também pode ser usado para tratar esse tipo de lesão. Aí apareceu até essa questão do óleo de rosa também, mas não é o que eu tenho experiência, né? E eu colocaria na cobertura da ferida, depende muito do que eu estou olhando ali, né? Se eu olhar e enxergar tecido de granulação, eu colocaria um alginato nesse lugar. Mas na cicatriz hipertrófica eu aplicaria triancinolona. Tá? Aliás, ninguém falou errado, corticoide. Eu vou só anotar aqui para lembrar vocês, né? Corticoide, passar corticoide na ferida, uma pomada com corticoide, troque G, troque N, quadriderme, atrapalha a cicatrização, né? A gente aplica corticoide quando a gente quer que uma cicatriz diminua de tamanho, né? Ele impede o tecido de granulação de se formar. A gente não passa cortisona dentro de ferida, porque isso atrapalha a cicatrização da escara. Tá? Eu posso até passar em volta, porque a pele está ardendo, está hiperemiada, está inflamada, mas dentro da ferida só vai atrapalhar. O que mais de perguntas? Professor, eu já cheguei a ver numa USF um curativo que a pele em volta acabava ficando meio macerada, sabe? Isso significa que o curativo está sendo feito de maneira errada, muito hidratado, assim, ou vai acabar fazendo isso normalmente mesmo? Não, na verdade, a pele estar macerada significa que deve estar tendo muita pressão sobre o tecido ainda, né? Você não conseguiu tirar isso aqui, ó. Porque o que deixa a pele macerada é o osso esmagando a pele contra a cama. Você pode ter uma alergia, por exemplo, ao esparadrapo, a cola que tem no micropor, e aí você vai insistindo em colar aquilo e essa alergia chega a fissurar a pele, né? Mas eu imaginei mais um mecanismo de pressão ainda explodindo a pele, macerando, eu entendi isso, tá? Eu acho que essa ferida que você viu não estava sendo feito corretamente, a mudança de decúbito, que está aqui em vermelho como a atitude mais importante. É engraçado, os pacientes querem gastar uma fortuna fazendo o curativo mais caro, incrível e mirabolou, sei lá, fantasioso que existe, mas ninguém entende que o mais importante é ficar mudando o paciente de lado para não ter a pressão, aí a ferida fecha, né? Professor, pode falar, João. Pensando nesse aspecto da pressão, tem alguma abordagem que envolve imersão? Sei lá, o paciente é suscetível à escara, aí você indica
Tipo a câmera de recuperação do Star Wars Episódio 4. Exato, ou do Wolverine, que fica no tanque. Tipo, né? É. Então, vejam, é uma ideia, eu acho que já teve até estudo sobre isso, viu, João? Mas é uma ideia que também me parece muito interessante, né? Aquele paciente em vida vegetativa, em vez dele ficar numa cama, ele ficar boiando, porque aí ele não vai fazer ferida nenhuma, né? É que, na verdade, você vai começar a ter outros problemas, né? Você teria que desenvolver esse líquido, porque Uma solução. Ele acaba entrando na pele, demaciando o paciente, né? É algo, por enquanto, dos filmes, mas que eu acho muito possível que, como várias coisas que o Jorge Lucas imaginou, como várias coisas que o Stan Lee imaginou, eu acho muito possível que a gente veja algo assim um dia. Eu sinceramente, acho que a gente, como um nerd de carteirinha, eu acho muito possível que a gente vai ver isso um dia. Mas ainda nada concreto, tá? Não, beleza. Quem sabe a gente maratona aí de novo e tenta ter uma ideia e você. Tô precisando beleza. assistir de novo. Equipe. Por enquanto aqui no chat tá tranquilo, não tem nenhuma pergunta. Legal. Queria saber se vocês acharam interessante esse mecanismo de eu liberar a tela do computador e construindo alguma coisa com vocês numa metodologia um pouquinho mais ativa, não muito slide, participação de vocês. Ficou legal assim, galera? Por incrível que pareça, não foi improviso. Eu fiquei bolando isso aqui. Eu fiz um zoom do meu computador pro meu celular, fiquei vendo se dava certo. Ficou top. Ficou legal? Deu para participar bem. Vixe, muito bom. Ficou legal. João, você tá nessa liga também ou tá na de clínica? Você tá na de medicina de família? Eu tô na clínica. Na de clínica, a Ana na de medicina de família. Legal. Bastante participação. Muito obrigado pelo quórum de vocês. O pessoal tá elogiando esse estilo de aula aqui no chat. Eu também gostei muito, porque com as anotações, tipo, a gente não fica muito preocupado em pegar os nomes ou o que cada um faz, dá para participar mais. Então. Legal. Eu vou só parar de compartilhar a tela para eu poder mandar esse arquivo do Word aqui que eu criei para vocês. Eu vou até fazer assim, eu vou colar ele no chat, porque aí vocês podem copiar e colar onde vocês quiserem. Parou no Safigel, ele não cabe, acho que o número de palavras, né? E aqui está o restinho dele. Legal. Encerramos então. Obrigado pela presença de vocês todos, tá? Valeu, professor. Obrigado pelo convite. Muito obrigado, professor. Muito obrigada, professor. Valeu. Tchau, muito bom. Obrigada. E aí, se cuidem. Se cuidem. Até logo.